piores alimentos para você consumir no lipedema. Que alimentos são esses? Por que eu devo evitar? Será que nunca mais eu vou poder comer esses alimentos? E qual é o efeito deles no meu corpo com o lipedema? É isso que a gente vai explorar hoje, então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Sabemos que o lipedema é uma doença crônica e progressiva. Não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, por exemplo, uma cirurgia ela não vai resolver 100% do seu lipedema. Simplesmente você vai estar retirando uma gordura que é um sinal inflamatório no seu corpo e depois essa inflamação ela pode voltar em alguns outros lugares que não foram acometidos antes, como por exemplo abdômen, que normalmente a gente não tem lipedema no abdômen, mas se você retira e continua com os hábitos ruins, essa inflamação ela vai voltar, porque o lipedema ele é uma alteração genética, ele é uma alteração lá no DNA. Então, se você continuar fazendo hábitos ruins, essa inflamação ela vai voltar de uma outra forma, num outro lugar que você ainda não tinha visto. Então, bastante cuidado. Significa que nunca mais eu vou poder comer as coisas que eu gosto, fazer as coisas que eu fazia antes, que me davam prazer e que eu me sentia bem? Calma que não é bem assim. Eu listei quais são os principais alimentos que podem intensificar essa inflamação. Mas como o lipedema ele possui uma bioindividualidade, significa que o que serve para Ana, para Maria e para Andressa pode não servir para mim. E o que é muito bom para mim pode não servir para Clara, para Joana ou para Bianca. Então a gente precisa observar também essa bioindividualidade. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Mas antes eu vou deixar bem claro que nenhum desses alimentos eu estou determinando que eles são inflamatórios ou que eles não são inflamatórios. Esse vídeo ele tem o objetivo de te informar, trazer uma informação com embasamento científico. Por isso, bastante atenção. E esse vídeo também não anula a sua consulta com um profissional da área. Eu sou nutricionista, mas eu não estou te consultando. Eu estou trazendo uma informação aqui para você. Então, você precisa passar com o médico, passar com o nutricionista para ele avaliar o seu caso. Justamente porque o lipedema ele tem essa bioindividualidade. Então vamos parar de papo e vamos logo para esses alimentos aí que eu quero saber o que eu posso e o que eu não posso consumir. Começando pelo glúten. Qual é a questão do glúten? Ele tem citocinas inflamatórias e ele também pode interferir lá no funcionamento do nosso intestino. E um dos tratamentos principais que a gente inicia no lipedema é tratar o intestino, porque digamos assim que o intestino é quem comanda todos os sinais de inflamação no nosso corpo. Então, se a gente tem uma disbiose instalada, ou seja, se as bactérias ruins do nosso intestino elas estão em maior evidência do que as gram-positivas, que são as bactérias boas, isso a gente chama de disbiose intestinal, a gente precisa equilibrar. E o que o glúten acaba fazendo? Ele acaba fermentando muito mais no nosso intestino, quando essas bactérias gram-negativas estão em maior evidência. E aí com isso causa uma distensão abdominal, uma pior digestibilidade de tudo que a gente come, sem contar erupções na pele, problemas das articulações, por conta dessa inflamação que acaba sendo exacerbada por conta do consumo do glúten. Mas isso serve para todas as mulheres? Não exatamente. A gente precisa investigar se o glúten faz mal para determinada mulher ou não. Seguindo essa linha de inflamação de alimento que faz ou não, a gente tem também o leite. O leite e todos os derivados dos lácteos, ou seja, queijo, sorvete, docinho, tudo que envolve ali os leites, creme de leite, leite condensado e por aí vai. Tudo aquilo que eu tenho certeza que você que está assistindo aí do outro lado ama de paixão. O leite, ele segue aquela linha que eu falei das citocinas inflamatórias. O que são essas citocinas? São proteínas e essas proteínas desencadeiam reações inflamatórias no nosso corpo. E dependendo da pessoa, ela pode sim desencadear essas inflamações. Então no leite a gente tem essas citocinas inflamatórias, começando lá pelas que promovem e aumentam a permeabilidade intestinal. A gente tem a interleucina 1-beta e o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. O que significa? Significa que o seu intestino ele vai estar mais permeável, então grandes moléculas vão passar por esse intestino e piorar as bactérias. Essa é uma das causas. A gente tem também as outras citocinas inflamatórias, que é IL-6 e IL-8. Essas interleucinas, elas também ativam os macrófagos, que são células de imunidade do nosso organismo.
Quando essas células elas estão mais ativadas, significa que tem algum tipo de inflamação acontecendo no nosso corpo. E o leite tem esse poder de ativar mais ainda essas interleucinas. Junto desse grupo aí de interleucinas, a gente tem o TGF-beta, que ele pode contribuir para o aumento, para o acúmulo de gordura. E o que é o lipedema? Inflamação, acúmulo de gordura. Então ele vai intensificar, ele vai gerar não só a hipertrofia, como também a hiperplasia. Hipertrofia é o aumento da célula adiposa e hiperplasia é o aumento da quantidade de célula adiposa. Então tá vendo que o leite ele tem essa possibilidade, não estou afirmando que ele vai fazer tudo isso, mas que ele pode ativar essas células de defesa do nosso corpo e mandar um sinal lá para nossas células de defesa que tem uma inflamação acontecendo. Então pode ser que o seu lipedema ele possa ser intensificado no consumo de leite e derivados. Outro tipo de alimento que a gente já sabe bastante sobre isso é o açúcar. O açúcar e todos os derivados, por exemplo, refrigerante, suco de caixinha, todos os doces, bolos e todas aquelas gostosuras que a gente aprendeu a comer desde criança. Mas você não precisa se desesperar, porque a gente tem já hoje, com tanta tecnologia, receitas que dá para fazer zero açúcar. E por que esse açúcar ele contribui para essa inflamação? O açúcar ele superestimula essas células, sem contar que nem sempre a gente vai conseguir utilizar toda aquela quantidade de açúcar como fonte de energia. Então o que vai acontecer? Um estoque de gordura vai acabar acontecendo, porque todo o açúcar que não é utilizado como fonte de energia, ele vira estoque de gordura. E isso vai sim intensificar a sua inflamação. Outro tipo de alimento que pode sim intensificar essa inflamação para algumas mulheres, lembra sempre do que eu estou falando e eu vou sempre frisar aqui, é para algumas, não significa que é para todas. É a carne vermelha. O que acontece no processo da carne vermelha? Primeiramente, ela lentifica o seu intestino. Então, lentificando o intestino, o que acontece? Disbiose intestinal, porque ela é uma proteína grande, de difícil digestibilidade. Fora que ela tem em grande abundância a hemoglobina. E a hemoglobina, quando ela é digerida pelo corpo humano, ela dispara também essas citocinas inflamatórias, porque o corpo entende que está acontecendo uma invasão ali. Outro sintoma também que acontece é a grande quantidade de ácidos graxos saturados. O que é isso? Gordura saturada. O excesso dessa gordura saturada também estimula a inflamação, intensifica a inflamação e tudo isso está relacionado com o lipedema. Outro que provavelmente você já sabe, mas não custa eu vir aqui lembrar para você, já que eu estou falando de tudo que intensifica a inflamação do lipedema, é o álcool. Isso mesmo, o consumo do álcool, quando ele é metabolizado lá no nosso fígado, ele gera toxinas, ele gera substâncias tóxicas. E uma delas é o acetaldeído, que é extremamente tóxico. E essa toxicidade, ela se dá por conta dessa metabolização do álcool. E aí o que acontece? Eleva o estresse oxidativo no nosso corpo. E esse estresse oxidativo vai gerar mais inflamação, porque o seu corpo vai tentar combater esse estresse oxidativo que está acontecendo ali. E aí, essa inflamação vai intensificar, por isso que piora muito a celulite de um dia para o outro. Se você tem lipedema, provavelmente você já reparou. Mas eu não posso ir para uma festinha, curtir um pouquinho, tomar uma bebidinha que no dia seguinte minha perna tá toda pipocada. É isso mesmo que acontece com quem tem lipedema. Por isso que o álcool você precisa pensar muito bem se vale a pena, se é uma comemoração muito importante, se você precisa mesmo tomar aquele álcool, se vai trazer algum tipo de recompensa para você, porque malefício você já sabe qual é o que causa, né? Então pense muito bem antes de tomar aquela tacinha de vinho, por mais que saborosa e deliciosa ela seja. Outros tipos de alimentos são os embutidos e os ultraprocessados, enlatados, condimentados e tudo que a indústria alimentícia acabou produzindo aí ao longo dos anos para facilitar o nosso dia a dia. Nós com lipedema precisamos rever muito bem quais são esses alimentos industrializados que a gente ainda vai tornar parte do nosso dia a dia. Se de fato eles vão continuar fazendo parte dos nossos hábitos, se a gente vai consumir. Porque eles são muito ricos em conservantes, por exemplo, os embutidos.
A gente tá falando aí de mortadela, salame, salsicha, peito de peru, que muitas pessoas acham que é saudável, mas na verdade ele não é. Eles são muito ricos em nitrito e nitrato. E a gente já tem comprovações de que o nitrito e nitrato, eles aumentam a inflamação, tanto que eles estão ligados também à maior incidência de câncer de cólon, ou seja, o câncer de intestino. Então, bastante cuidado se você vai continuar mesmo consumindo esses alimentos. E os ultraprocessados, eles possuem muitos conservantes, corantes, aditivos, que levam o nosso corpo a um estado inflamatório além do normal, quando comparado a outras mulheres que não têm o lipedema, que pode comer à vontade, refrigerante, fast food, que tá tudo certo. E em uma semana elas conseguem resolver isso. Para nós lipedemas, o negocinho é um pouco mais embaixo, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas aí só vai depender de você. Se você quer ter uma melhor qualidade de vida, é bom que você comece já evitando um pouquinho desses alimentos, veja o que funciona para você, o que não funciona, e se você conhece alguém que tem lipedema, envie esse vídeo para essa pessoa. Essa informação pode transformar a vida dessa mulher que está com lipedema. Tá, ok, Lari, você falou aí tudo que eu não posso comer, me proibiu de um monte de coisa, mas e agora? O que eu posso comer? Isso é assunto para um outro vídeo. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e continuar aproveitando todos os vídeos que a gente tem por aqui. A gente tá falando sobre saúde, fisioterapia, dieta e por aí vai. Então, um abraço, até o próximo vídeo.